então em mais um domingo para um bate-papo super importante, né? Esperamos vocês aqui para comentar, para vir dividir com a gente, compartilhar com a gente as informações. Vem subindo, vem chegando, porque hoje estamos aqui com grandes convidados. Estamos aqui hoje com a atriz Lilian Blanc. Boa tarde, Lilian, muito bem-vinda. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Boa tarde para os internautas que estão assistindo a gente, boa tarde para as outras pessoas que já vão ser apresentadas. Obrigado, Lilian, por você estar aqui com a gente, viu? E por dividir e compartilhar, na verdade, as suas experiências com a gente. Obrigada pelo convite. E também acompanhando esse bate-papo de hoje, temos aqui a Renata Marançal, de psicóloga. Boa tarde, Renata, tudo bem com você? Olá, Cadu, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. E também para compor aqui sempre nossos quadros de domingo, temos ela direto da Veneza, Itália. Cris, boa tarde, se apresente. Estamos aqui hoje para escutar duas grandes pessoas que vão colaborar muito com a gente com o tema chamado envelhecimento ativo, né, denominado assim pela Sociedade de Geriatria Brasileira. Vamos falar aí sobre a atividade da melhor idade, né? Boa tarde, Cris. Boa tarde, Cadu. Bom giorno, Brasil. Como vocês estão? Tudo bem? Mais uma semana aí, né, dessa quarentena. Bom, eu estou aqui em Veneza para colocar também um pouco a questão, né, como que essa faixa etária está sendo enxergada aqui pela sociedade, quais as orientações do governo também. E aí, antes da gente começar com o tema quarentena, eu queria colocar aqui, fazer uma colocação, né? Eu queria ouvir a opinião para dar voz aqui para as nossas convidadas. Bom, eu tenho 40 anos, eu não pinto cabelo, aqui dá para ver, não faço botox também, e eu queria dizer que, assim, na minha opinião, tem um exagero, tanto do lado da iconografia, né, de como a gente representar essa idade madura, essa superidade, essa melhor idade, as pessoas com mais vivência, digamos, né? A palavra em italiano é uma palavra que impressiona um pouco o brasileiro, porque eles falam, assim, normalmente, que são os ancianos, que são os anciãos, e eles falam assim, é natural, sabe? Eu, a primeira vez que eu vi, eu falei, gente, e a gente tem tanto exagero da forma de representar, quanto o exagero da beleza, né? Da vontade de não chegar lá. Então, eu vi uma entrevista da Lilian, e eu quero passar a palavra para ela, que ela fez uma fala maravilhosa, que ela falou, quem não quiser ficar velho, que morra jovem, né? Eu queria que a Lilian falasse um pouco sobre essa frase e abrir um pouco a nossa conversa sobre isso, assim, por quê? O que vocês acham, né? Por que a Renata acha? Por que tem essa necessidade da juventude na nossa geração, na nossa contemporaneidade? Correr atrás, parece que você tem que correr atrás do tempo e não deixar o tempo ir embora. Então, isso, meu pai falava isso, por isso que eu peguei essa frase para mim, que ele falava, quem não quer ficar velho tem que morrer moço. E é assim, né? É verdade. Mas eu também parei de pintar o cabelo, me dei muito bem com o cabelo branco. Shampoo. Champanhe, como diz o meu marido, a cor é champanhe. Mas é assim, hoje em dia existe uma procura desesperada e todo mundo fica com cara de boneco, fica todo mundo com uma cara dura e daqui a pouco, na minha profissão, eu acho que é importante deixar envelhecer, porque daqui a pouco não vai ter mais alguém que faça o papel de avó, então. Né? O papel de bisavó. E não é sinônimo de falta de vaidade, né? Eu, quando decidi, eu falei, eu vou deixar o meu cabelo embranquecer naturalmente. Eu fui no cabeleireiro, conversei com ele me passou uns produtos que, assim, não tem nada de não vaidoso, né? Porque são produtos também caros e que requerem um cuidado, assim, para você também continuar bonita. Então, eu acho que é importante dizer isso, né? Que uma coisa não está associada à outra, né? A vontade de ser jovem não... Eu acho lindo quem assume, E é bonito esteticamente também. E tem essa ideia, né, que deixar fluir, né, é um desleixo, não é, na verdade. Quando você falou, né, Cris, sobre o ancião, eu fico pensando tanto em relação à sabedoria,
né, o que a gente vai, na verdade, agregando, né, com o passar do tempo na nossa vida. Então, as pessoas realmente estão com muito medo de envelhecer, as pessoas querem cada vez mais cultuar, né, a beleza, e quem diz que envelhecer não é belo? Uhum. Né? Acho que a gente tem que se preocupar, sim, com uma qualidade de vida, com uma atividade física, uma alimentação saudável, e construindo isso, né? Porque o que nós queremos, na verdade, trazer para a sociedade, né? Só aquela imagem ou que realmente é natural? E assim como as pessoas de certa idade, eu tenho 70, depois dos 40, eles eu não sei, eu não vou começar nada novo, eu não vou estudar mais. Será que eu faço? Faça, sempre é tempo. Eu acho que você só cresce, você só se beneficia com coisas novas que você aprende, o que você faça, né? Eu comecei, por exemplo, a fazer teatro, comecei a estudar teatro, entrei na escola de teatro com 40 anos. Entendeu? Porque era o que eu sempre quis fazer. E daí quando meus filhos... Eu estou fazendo uma transição de carreira, comecei aos 38 também, e aprendi uma nova língua, uma nova cultura, estou refazendo, né, reputação, networking, então é isso aí. Eu acho que é um exemplo mesmo quem traz esse tipo de sabedoria aí pra gente, que enquanto estivermos vivos, há tempo, né, de fazer o que a gente tiver vontade de fazer. Sempre é tempo. E eu vejo essa questão, né, quando falam da melhor idade, tem muita gente que é contra falar isso. E, na verdade, é a melhor idade, porque eu estou com 39 e eu estou numa correria, né, com filho pequeno, a profissão. E, realmente, tem muitas coisas que eu estou, neste momento, deixando passar. Né? Eu não consigo aproveitar muitas coisas da vida, porque eu tenho todo esse outro lado que, quando eu tiver uns 60, já não vou estar neste momento. E posso aproveitar muita coisa. Né? E aí sim, começar... Vai ter mais tempo para você. Eu vou ter mais tempo para mim. Né? Eu sempre achei muito bonito, desde pequena, né, sapateado. E eu nunca consegui fazer. Né? Eu nunca tive... Enfim, na infância não deu, na adolescência também não, e agora muito menos. Então, quem sabe? E aí eu sempre, né, falava para meu marido, quando eu via algum festival, balé com senhoras, eu falava, vou estar ali, hein? Muito entendeu? bem. Eu tenho tempo para muita coisa. Eu quero pegar essa deixa que a Renata falou sobre a questão realmente do tabu em relação a definir esse momento da nossa vida. Lilian, eu queria passar uma pergunta para você. A gente vê em muitas entrevistas atrizes e atores que estão nessa faixa etária falar sobre a dificuldade em conseguir colocação profissional enquanto artista, enquanto ator, né, em frente às câmeras, ou acho que no teatro menos. Você tem essa percepção também de ter uma dificuldade de pessoas nessa faixa etária se colocarem enquanto ator e atriz? Não, eu acho que não, porque nós temos uma grande vantagem de ter papel até o final da vida. Então, se existe um espetáculo, se existe um filme ou uma produção de televisão que tem alguém de idade, alguém mais novo, então sempre tem a chance de você fazer alguma coisa. Existe uma seleção, como para qualquer idade, né? Se é jovem, se é velho, a seleção vai acontecer. Uhum. Salvem-se os que fazem direito, sei lá. Verdade. Talentos, né? Transformando essa pergunta para Renata, você, na sua experiência enquanto psicóloga, você encontra pacientes ou depoimentos com esse tipo, relatando esse tipo de dificuldade de colocação profissional nessa idade? Sim. Sim, há diversas áreas, né, completamente diferente do teatro, né, das artes cênicas, mas muitas áreas que as pessoas têm dificuldade de recolocar profissionalmente. Né? O mercado está cada vez mais procurando jovens que acreditam
que o rendimento é melhor, e nem sempre a gente está passando por uma outra dificuldade, né, com os jovens, e eu digo os jovens no início da sua carreira, entre 23 e 29 anos, mais ou menos, porque eles estão com outras dificuldades que os mais velhos não tinham, tá? Como, por exemplo, a escuta, entender o outro, né? Essa necessidade eles não conseguem, né? Eles não têm uma tolerância à frustração, que a gente chama, que os mais velhos têm e tinham na idade deles. Então, eu percebo essa dificuldade, sim, dos mais velhos no mercado de trabalho. Uhum. Indo para a Itália, diga, Lilian, por favor, pode falar. Não querem aceitar, né? Quando você tem 40 e poucos anos, você já é considerado velho para o mercado em algumas áreas. Mas você sabe que tem um filme muito interessante rodando agora no Netflix que se chama O Estagiário. Eu não sei se todo mundo assistiu esse filme. Como é que chama o ator? Não. Não. Esse filme trata exatamente disso. Eu acho muito interessante. Assistam, porque vocês vão ver que é um sujeito que já está fora do mercado e ele volta para o trabalho como estagiário. E aí as pessoas é muito interessante. Aí as pessoas percebem o quanto ele pode trazer de bagagem que ele já tinha, né? E é engraçado, é muito engraçado. O filme é bom, assistam. Boa recomendação. Lilia, desculpa, Cris, indo para a Itália, a sua percepção quando você ia às ruas, né, no momento que você está em casa, mas qual é a sua percepção quando você frequenta lojas, supermercados, sobre a mão de obra profissional nessa faixa etária? Qual é a sua percepção aí na Itália em relação a isso? Olha, Cadu, aqui, felizmente, a gente tem uma realidade que é bem diferente com relação ao respeito às pessoas mais velhas, né? Os italianos, eles nem sempre percebem e nem sempre valorizam, né? Eles têm muita dificuldade de se autovalorizar como identidade em vários aspectos. E eu converso muito com as pessoas que eu conheço aqui, porque é muito bacana de ver, sabe? Primeiro que, assim, não tem distinção em filas, por exemplo. Somos todos iguais, todo mundo está na mesma fila. Então, eu também acho que é um aspecto que coloca todo mundo, assim, no mesmo lugar, né, digamos. Então, se as pessoas querem ser tratadas iguais, elas também não têm preferência em alguns aspectos, em alguns problemas da sociedade. Mas você vê ônibus que abaixa ali aquela altitude do ônibus para a pessoa mais velha entrar. Você vê as pessoas trabalhando. E no mercado de trabalho existe esse tabu, né, muito no Brasil, infelizmente, assim, é um modelo norte-americano um pouco perverso que as empresas seguem. Eu sei porque eu também venho do corporativo, da média idade ter que ser cada vez mais baixa. E aqui a gente sente isso diferente. Então, como tem um respeito pela pessoa que tem mais idade, como 23 anos aqui é muito jovem e eles colocam para estudar, vai ter que estudar mais para poder ter algum tipo de papel de relevância. Então, assim, a minha experiência aqui foi de ver uma outra forma de como as pessoas mais velhas são tratadas dentro da sociedade, sabe? Como um todo, assim. Eu acho que tem uma relação do jovem com a pessoa mais velha que é muito bonita de ver em todos os aspectos, sabe? Desde o respeito, né? Tem a língua é muito formal para falar com essas pessoas. Eu jamais poderia, numa conversa em italiano, pela primeira vez conversar com a Lília e chamar ela de você. Ela teria que dizer, Cris, você pode me chamar de você. Então, a língua já muda. E aí, assim, para mim, por exemplo, como estrangeira, você tem que aprender como é que se diz? Conjugar o verbo corretamente. Porque quando eu ia no médico, eu falava, ai meu Deus, ele tem que entender que eu sou estrangeira, não que eu sou mal educada, que eu não sei conjugar o verbo naquele tempo. Mas é inspirador, sabe, Cadu? Ver que em algum lugar do mundo ainda tem uma relação diferente com as pessoas. Algum lugar do Ocidente, quis dizer, né? Porque a gente sabe também que no Oriente a cultura é diferente com quem tem mais sabedoria, mais idade. Eu tenho dúvida de saber como que é, então, assim, se eu já ouvi esse lance da melhor idade, né?
Tem até a mãe de uma amiga já falou, melhor não tem nada de melhor, mas como que é a forma correta, educada hoje de você se relacionar, fazer relação a uma pessoa mais velha, digamos? Vou falar como eu entendo. Tem, Renata? Olha, tem muita gente que não gosta realmente dessa frase melhor idade, né? Piada. Parece piada. Mas não. Sim. Desculpa. Depende muito como a pessoa leva a vida, né? Claro, assim, tem muita gente que, melhor idade eu tenho dores, mas quem não tem, né? Hoje em dia. Então, é aproveitar mesmo, mas depende muito de cada pessoa. Eu conheço gente que não gosta dessa palavra, idoso também. Terceira idade também não mais. Então, eu não tenho. O Cadu falou no começo, né, que tem a nomenclatura. Segundo a organização, a nomenclatura. Isso, existe uma nomenclatura específica de acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria, que eles chamam de envelhecimento ativo. Tá. Mas que também acho que não pegou, né? A gente não escuta frequentemente, não. Aproveitando essa colocação, eu queria passar para vocês uma questão que tem acontecido muito, principalmente nas redes sociais. As pessoas têm identificado muitos idosos na rua durante esse período de quarentena. Eu fico me perguntando se os idosos, na verdade, antes não eram notados e agora estão sendo notados na rua. Então, trazendo aqui essa questão que muita gente tem publicado nas redes sociais, o que vocês acham da busca, Lilian, por novos estímulos, novos afazeres e até mesmo a busca por essas pessoas que estão na rua querendo sair de casa nesse período de quarentena? Eu acho que tem muito velho teimoso, né? Então ele não quer ficar dependente, entendeu? Ele quer ir lá no mercado comprar, ele quer ir no banco pagar. Então, eu acho que é uma questão mesmo de não se sentir dependente, talvez. Né? Isso a gente sente bastante, né? Idosos, né? Os meus avós paternos, eles faleceram, meu avô com 97 anos e minha avó com 96. E o meu avô era muito ativo. Ele faleceu, começou, não teve uma causa, né? Começou a parar o funcionamento do organismo. E ele, até os últimos dias, ele ia ao supermercado sozinho, ele ia retirar, né? Ele gostava de andar com dinheiro, então retirar o pagamento. E essa questão de dependência para ele, para os idosos, é muito difícil pensar que ele está sendo cuidado pelo filho, cuidado pelo neto. E a gente precisa tomar cuidado em relação a isso, e como a gente coloca para os nossos pais, avós, esse cuidado, né? Que você não está sendo uma babá, não é isso, porque muitos enxergam isso, e sim que você tem cuidado com o outro, é uma parceria, né? Vamos falar assim. A Lilian falou, tem muitos teimosos? Tem, mas o medo da dependência é maior, é como se ele não fosse capaz de fazer aquilo. Então é mostrar que, na verdade, sim, você é capaz, o momento não dá para você fazer isso, e colocar a situação de risco, né? Você faz parte ali do grupo de risco. Logo que iniciou isso, num dos primeiros dias eu liguei para o meu pai, falei, onde você está? Ele foi cortar o cabelo. Eu falei, mas precisava sair para cortar o cabelo? Né? E é isso, eles são muito ativos. A minha mãe, ela faz tudo. O bom é que ela gosta muito de ler, então ela tá colocando a leitura toda em dia. E faz supermercado, faz compra, faz os pagamentos. Então, eles continuam. Eu sentia isso, assim, uma certa falta de respeito e, posso dizer, achando que a pessoa que envelheceu ficou débil. Porque, por exemplo, eu levava
Eu levava minha mãe ao médico e se eu entrasse junto na consulta, ele explicava tudo para mim e não para ela. Aí ela me proibiu de entrar junto, porque ela falou, eu tô perfeitamente dentro das minhas funções cerebrais. Eu quero eu saber o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que tomar. Então ele explicava tudo para ela, para mim, né? E é como se ela não entendesse mais, né? E não era o caso. Então, aí eu e a gente deixar isso claro, né? Inclusive para os pais, avós, que é uma parceria, né? Assim como eu posso pedir para minha mãe ir ao médico comigo, né? Fazer companhia e o médico vai conversar comigo. E ela tira dúvidas, às vezes eu levo ela na consulta dos meus filhos e às vezes ela quer perguntar alguma coisa, ela olha para mim e tipo, posso perguntar? Eu falei, claro, né? É isso. É uma amizade, é um carinho que você tem. Eu sentia isso também, por exemplo, você vai tirar sangue, ou você vai tomar alguma injeção, sei lá. Abre a boquinha, dá o bracinho, e fica uma coisa infantilizada, não precisa ser assim. Sim. Agora, Renata, eu tenho uma dúvida. Como que a gente consegue antecipar essa conversa, fazer essa virada, sabe? Não precisar acontecer alguma coisa, né? Porque, assim, eu vejo várias amigas com as avós. Depois que quebrou a perna, que o muro lá, que o portão caiu, ou o dia que desmaiou porque tomou 2 remédios, aí conseguiu ir no médico e descobriram que tinha algum problema de memória. Como que a gente consegue, com os nossos, né, ter essa empatia da conversa para ter essa percepção da virada? Olha, a partir de agora, você está precisando de um pouco mais, né, de atenção, de cuidado, para não ficar essa coisa de a partir dos 65, a partir dos 70, a partir dos 80, né, agora sou idoso. Porque esse lance da faixa etária cronológica também, que tem que ter, né? A medicina tem que dizer, olha, até aqui o cuidado é esse, assim como a gente tem a infância, a adolescência, tem que ter essa faixa. Mas ela não é igual para todo mundo no sentido biológico, né? Cada um tem uma função, uma capacidade, né? A minha mãe é mais jovem do que muito jovem que eu conheço, em termos de dinamismo, digamos. Mas tem que ter alguns cuidados, porque as articulações já não são mais as mesmas. Então, como que você faz essa viradinha, assim, para ela ser sutil e os dois lados ficarem numa boa, né? Não precisar ter uma discussão de família e dizer, a partir de agora você tem que usar bengala, por exemplo. Na verdade, eu não sei se é ter essa virada, viu, Cris? E sim, ser construído ao longo do tempo. Tá? É uma coisa que a gente precisa pensar, é o vínculo. Eu só vou dar atenção para minha mãe quando ela cair e precisar de ajuda de alguém, ou contratar alguém, ou não. Então, que atenção eu dou hoje para ela? Entendeu? Eu vejo muita gente, como a gente tem essa vida, né, que eu falei, tem filho pequeno, leva para a escola, leva para as terapias, faço trabalho, tem que cuidar, né, da organização da casa, e os outros? Né? Então, com que frequência eu ligo para minha mãe? Eu ligo para uma avó? Eu dou atenção? Então tem que ser construído ali no dia a dia. Por quê? Porque aos poucos você vai construindo essa fala, né? O que acontece é que está cada um no seu lugar, no seu espaço, e eu percebo que precisa acontecer alguma coisa para, deixa eu olhar pro idoso. E é o que vem acontecendo, né? Então, assim, poxa, tira um tempo, de repente, para... você foi no médico? E aí, como foi? Você tem a consulta marcada? Pai, o que o médico falou? Quer que eu vou com você? Você consegue marcar? Vamos fazer compras juntos? Vamos... Entendeu? Tá ali cada vez mais... Uma presença, uma né? presença. Garantir que você está ali sentindo também... E o outro também... da vida, digamos. E o outro vai sentir esse carinho, né? E vai olhar e vai falar assim, nossa, agora que eu fiquei velho, eles estão se preocupando. Né? Ou não.
Ou agora que eu fiquei velho, acharam uma escolinha, né? Claro que existem várias situações, tá? Mas ali, o cuidado e parar um pouco e olhar, né, para o outro faz toda a diferença. Uhum. Eu queria trazer uma pergunta, na verdade, uma questão aqui, porque a gente vê, na verdade, muitos jovens que não estão sabendo lidar com a quarentena, também não conseguem ficar muito tempo em casa, mesmo trabalhando ocupado de home office. E aí, Lilian, eu queria começar essa enquete com você. Pessoas que já experienciaram, já presenciaram outros momentos da história, como a própria ditadura, né, em que exigiu um controle maior, até mesmo de circulação de pessoas com o toque de recolher. Você acha que pessoas que vivenciaram esse momento da história e outros estão mais adaptáveis a essas restrições da quarentena? Eu não sei responder isso, sabe por quê? Eu sempre fui, e era mais, né, alienada. Então, eu era muito nova quando a ditadura aconteceu. Né? Eu só lembro de uma coisa, que a gente estava sentado no quintal, meu pai e eu, e eu não sei o que a gente falou, alguma coisa a respeito do governo. Meu pai, o vizinho pode estar ouvindo. Engraçado, isso eu me lembro assim, mas então, eu só não sei te responder isso, se a pessoa... Eu vou passar para a Renata. Renata, eu sei que na história da minha família, por um exemplo, a minha avó achou por bem se mudar da casa onde ela morava antes para um lugar mais tranquilo de se circular e se viver e criar seus filhos, né? O que você acha dessa questão? Nesse momento agora, de sair do local e ir para um lugar mais tranquilo? Não, o que você acha você acha que pessoas que experienciaram, viveram, por um exemplo, de maior restrição na história, ou do Brasil, ou pessoas que viveram isso lá fora, têm maior capacidade de adaptação ao período de quarentena, de ficar em casa? Eu acho que sim, tem poucas pessoas que conseguem, aqui no Brasil, eu digo, né, que conseguem lembrar, ter essa lembrança. E mesmo assim, como foi, por exemplo, um período, Lilian, para você, passou muito, né? Eu lembro da minha mãe também comentar algo assim, que ela não lembra direito. Eu cheguei, minha avó já faleceu faz um tempo, mas eu lembro de quando ela era viva, eu tinha perguntado já isso para ela, como que era, né? Ela também não lembra. Acho que poucas pessoas hoje em dia lembram dessa época. Né? E como mudou muito rápido, né? O meu avô, ele já faleceu já faz alguns anos, mas a gente sempre conversava sobre isso. Teve um período, essa mudança, ele viu, enfim, o início da máquina de escrever e chegou a ver os bisnetos com celular. Então, é muito rápido, né? É engraçado porque eu sinto esse tempo que a gente está vivendo agora, é como se eu estivesse vivendo num mundo paralelo. Assim, a minha impressão é essa. Como se fossem três mundos paralelos. O primeiro, uma loucura, de uma atividade enlouquecida, todo mundo, aqueles médicos todos procurando soluções para esse Covid, o mundo inteiro ligado na internet, todo mundo, eu imagino isso, imagina a peste negra ou a gripe espanhola, que não havia essa comunicação, né? Essa rapidez de comunicação, era um horror. E o outro mundo paralelo, assim, parado, absolutamente parado. Você olha pela janela, não tem nada acontecendo, o mundo parou. E embaixo, um terceiro mundo ainda, que parece uma volta ao passado. Por exemplo, aqui em casa agora, aqui no meu bairro, tem passado um padeiro numa bicicleta, com os pães na frente, e ele buzina, disse, padeiro, padeiro. Então, parece que você está voltando alguns séculos para trás, sabe? É engraçado essa sensação. Olha, Lilian, eu colocaria mais uma camada, eu adorei essa sua descrição, mas eu colocaria essa camada do estar, mas não estar, que é o que a gente está fazendo aqui agora.
Eu acho que a gente está vivendo um boom digital que nunca na história da humanidade aconteceu, né? A gente está em tantos lugares agora, mas todo mundo em casa. Então, é muito inusitado mesmo esse momento, né? É o momento em que as pessoas voltaram a fazer comida em casa, olhar os filhos perto, olhar a lição deles, brincar com eles, não sei, né? É uma volta mesmo, né? E eu me sinto entre esses todos, é uma coisa estranha, né? É horrível. Lilian, você está compartilhando com a gente as suas experiências agora nesse período de quarentena. Queria que você contasse mais um pouquinho, então, sobre como foi o início desse processo para você, né? A gente acompanha você nas novelas, você é muito ativa nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Como foi essa virada de chave? Estamos em quarentena para você. Como é que você adaptou a sua rotina? Na verdade, eu sou uma pessoa muito tranquila. Então, eu ainda, bem lá no começo, ainda a gente estava trabalhando, mas já com aquele pé atrás de sair de casa. Então, eu ainda saía todo dia de manhã para dar uma volta, porque eu adoro andar. Então, eu andava, mas eu comecei a perceber que eu falei, é melhor eu ficar em casa. Então, já estou, desde o dia 13 do mês passado, eu estou em casa. Mas eu me adaptei bem a essa rotina. Mas é claro que é diferente, porque você sai para fazer compra. Então, todas as compras eu faço pela internet, eu recebo tudo em casa. A gente tem uma certa comodidade, né? Um certo privilégio, né? Então, de poder ficar em casa. Né? Uhum. No seu caso, Renata, você conseguiu adaptar o seu trabalho ao atendimento remoto, não é isso? Sim. Para mim foi um pouco difícil. Eu sou calma, tranquila, porém agitada. Eu faço muitas coisas, né? Então, conciliar tudo foi um desafio. Mas os atendimentos eu também tive que mudar um pouco essa rotina, espaçar um pouco mais, às vezes entre um paciente ou outro, pela demanda com as crianças. Eu brinco que eu estou sentindo falta, eu falo que a minha vida é uma vida louca, assim, de corrido, né? De manhã leva um para terapia, aí volta, dá almoço e treino no meio entre o almoço e a ida para a escola, deixo na escola, vou para o consultório, e trabalhar com eles em casa é um pouco difícil, apesar, principalmente do mais velho, ele sabe, quando eu fecho a porta, ele não pode entrar, porque eu falo que as pessoas me contam segredos. E aí ele respeita, mas tem toda a dinâmica da casa, o marido também trabalhando em casa, e os pacientes aceitaram bem eu já fazia muitos atendimentos por Skype, enfim, outras plataformas, e um ou outro já tinha, né? Eu não consegui sair do trabalho, mas eu preciso, e aí ficava e fazia à distância. Então, foi bem tranquilo para todo mundo. Uhum. A minha rotina, diga, Lilian, por favor. Também mudou, porque, por exemplo, nós trabalhamos diretamente com o público, com multidão, né, no teatro. Então, é como o pessoal está falando, a gente foi o primeiro a parar e vai ser talvez o último a voltar, né, infelizmente. Aí a rotina de gravações na televisão também parou, lógico, está tudo parado, só o jornalismo que continua. Mas a gente tem feito bastante coisa em casa também, né? Gravado pelo celular. Então a gente continua trabalhando, mas tem que se reinventar mesmo, né? Tem até uma pergunta aqui para você, Lilian, em relação a isso. O André está perguntando se você assiste Netflix, Prime Video, Globoplay, ou se você prefere fazer mais leituras ou outras atividades. Eu divido meu dia em algumas coisas. Então, de manhã, como a gente gosta de tomar um sol, depois que eu fiz o serviço da casa, eu sento e tenho a minha leitura para fazer, eu estou lendo um livro interessante. E durante a tarde, normalmente, eu assisto alguma coisa no Netflix, eu gosto muito das séries. Tem um comentário do João Lins falando, seria muito legal um vídeo da Dona Branca, que é personagem da Lilian em Aventuras de Poliana,
falando sobre o isolamento dos idosos no Content News, que é a plataforma do SBT. Eu até gravei, mas ainda vai para o ar mais para frente. Pedindo para as crianças fazerem exercício com os avós, exercício simples, sentados na cadeira. Né? Mas obrigada, é uma boa. Aguardem, veremos em breve. A Cris tem uma questão muito importante sobre o relacionamento futuro, né, depois da quarentena, entre avós e netos, não é isso, Cris? Pois é. Eu, como mãe, né, contei muito com a minha mãe também, na hora de ali conciliar o horário de trabalho com escola, né, o meu expediente que tem escola no Brasil, e aí tinha, então vai fazer um curso, vai fazer uma dança, e aí a minha mãe, a gente sempre morou ali muito perto, no mesmo bairro. E aqui na Itália, os avós participam muito da formação dos netos, né? Eles têm até um jeito de falar isso, assim, hoje eu vou fazer a avó, seria a tradução ao pé da letra. E o governo foi, assim, um dos primeiros pedidos do governo foi de não deixar as crianças com os avós, porque eles aqui na Itália descobriram a questão dos assintomáticos, né? E descobriram que as crianças eram ponte do vírus para as pessoas de zona de risco maior. E aí as aulas vão voltar aqui só em setembro. O governo já declarou que esse ano letivo, que aqui terminaria em junho, não vai voltar, eles estão fazendo tudo de forma remota, e aí o trabalho vai começar, né? A Itália vai reiniciar a vida, eles estão chamando isso de um reinício, esse momento, a partir de amanhã, dia 27. Então, eles têm uma escala de negócios, de fábricas, de indústrias que vão abrindo, e aqui, assim como a Lilian falou, né, os lugares de maior aglomeração, cinema, teatro, serão os últimos. Obviamente, o turismo também, porque tem também essa relação com as fronteiras que a gente não tem ideia de quando vão reabrir. Mas, de qualquer forma, vai ser um problema a partir de amanhã para muita família, né? Com quem deixar essas crianças, então? Se o governo, de um lado, faz a pressão da economia voltar, do trabalho voltar, do cidadão comum voltar a trabalhar, e do outro faz a pressão de pedir para não deixar com os avós. Então, essa vai ser uma das grandes discussões, assim, nesse momento, de como fazer esse equilíbrio, sabe? De como encontrar, então, uma forma de reorganizar essa rotina familiar, né? Lilian tem uma participação muito ativa na rotina dos netos, Lilian? Não, infelizmente não, porque eles têm ocupação o dia inteiro e como eu sempre trabalho também, os nossos horários não batem, né? Nos nossos horários não batem, e são bairros bem distantes um do outro, né? Então, se eu tivesse que ir para lá, eu teria que atravessar mesmo, 1 hora e não sei quanto para ir, 1 hora e não sei quanto para voltar. Realmente não dá tempo, né? Não dá tempo. A gente se vê pouco, infelizmente. Renata, como é que você vê, então, no caso de avós que têm participação ativa na rotina dos netos, né? Porque existem pais, obviamente, que contam com a ajuda dos avós para levar o filho à natação ou propriamente à escola. Como é que você vê essa retomada pós-quarentena nessa relação, quando, na verdade, vai ter que existir um cuidado muito grande para que esses avós não sejam contaminados por vírus que podem estar circulando nas escolas, né? Sim, como a Cris falou, né, eu acho que vai ser muito gradativo, como vai ser na Itália. Lá ainda tem uma outra questão, né, Cris? É muito difícil vocês conseguirem recursos, babá, dificilmente. As famílias não têm isso, que cuide da casa. Aqui no Brasil a gente tem. Então, eu acho que primeiro vai retomar, né, as famílias que dispensaram os ajudantes, eles vão retomar e vão auxiliar nesse papel. Quem tinha os avós presentes, ativos, vai precisar contratar alguém, né? E é importante que hoje, e eu tenho visto bastante, que mantenha o contato dos netos com os avós através das redes sociais. Não faça chamada de vídeo, porque hoje todos os avós praticamente conseguem, né, utilizar esse recurso. Então, e eles estão assim com muita saudade, né? Eu vejo muitos avós falando
Então vai ser muito gradativo, principalmente a ida até a natação, vai demorar, retomar a escola. O mais difícil vai ser o pai, né, o cuidado em casa. Quem vai ficar com essas crianças se os pais voltam a trabalhar? Né? No caso da Cris ali na Itália, está muito mais complicado. Então, vai precisar dessa ajuda externa de cuidadores. Tá certo. Eu vou passar uma questão da Carolina Tem muito estudante se oferecendo nesse momento também como babá, né? Porque não é uma cultura daqui. Verdade. Esse tipo de serviço. Enfim, uma oportunidade aí de se reinventar, como a Lilian falou. A gente tem falado com os netos pelo computador, né? No Zoom, e a gente se fala e se vê, mas é uma saudade louca, né? Lília, tem um comentário da Carolina Barbosa que eu gostaria de passar para você. Ela diz o seguinte: o desacelerar está muito difícil. Acho que estamos no movimento de inércia ainda. Assim como quando criamos que quando o carro quando está em alta velocidade, o corpo segue em movimento até conseguir parar, fazendo um comparativo, ela diz, né? Por isso ela acha que é difícil o idoso perceber e entender essa desaceleração. Não é um ponto de virada, é gradual, na opinião da Carolina. Você acha isso, que essa desaceleração é gradual? Pode ser. Espero que eles não se acostumem com isso depois, né? Tem que voltar à atividade outra vez. Tem que talvez canalizar para outra coisa, essa atividade corporal mesmo, né? Eu voltei para os meus exercícios físicos, então você desgasta um pouquinho, né? Se é alternativa. Mas ela tem função, né? Você mencionou uma situação importante, o acelerar de volta, né? Na retomada, no seu caso, na retomada de gravações, na retomada do teatro. Parece coisa de quando você sai de férias, aí a pessoa diz, ai, como é difícil começar outra vez. Mas acaba acostumando de novo, né? Não tem jeito. E é muito bom, a retomada também é boa, faz parte. Verdade. E tem uma pergunta da Jupira Carrara, perguntando aqui para vocês. Os idosos têm ficado mais isolados da família por conta do contágio. Como lidar com essa solidão sendo idoso ou sendo filho? Eu vou começar pela Cris, porque a Cris, a mãe dela, inclusive, participou da chamada dessa live, e a mãe dela mora no Rio de Janeiro. Conta um pouquinho da sua percepção em relação a Marisa, Cris, por favor. Eu acho que é um pouco o que a Renata falou já, num geral, né, de como se relacionar com as pessoas. Eu acho que nesse momento a gente transfere, né, o dia a dia, de estar junto, de fazer plano, a gente viaja muito juntas, eu e minha mãe. A gente transferiu todas as atividades para online, então a gente se encontra, conversa, participa, ela está aqui também sempre assistindo as nossas lives, participando, comentando, e eu faço uma live com ela também no meu canal. Então, a gente traduziu um pouco a vida presencial, que a gente já não tinha pela distância, para a vida online de forma muito mais próxima. Assim, acho que o cuidado redobrou, tanto o meu quanto dos meus irmãos, da minha filha, com esse olhar para minha mãe. E aqui a gente sente muito isso também, né? O meu namorado, a mãe dele mora aqui, e ele também vai assim, deixa a compra, volta. Ele também não tem um contato físico com a mãe. E aí aqui até uma coisa curiosa, que como o governo dá muita sugestão e fala muito sobre atividades como cidadãos, eles sugeriram os avós que estavam com muita saudade, tinha até uma chamada no ar aqui na TV, dizendo assim, vai jogar uma bola com o neto. Então, eles fizeram uma explicação de como você pode ter a relação à distância, mas juntos. Então, assim, encontra na casa do filho que tem um quintal, mas joga bola, não se abraça, para poder ficar bem claro que o afastamento ainda é importante para prevenir mais contágios, né, Cadu? Verdade. Renata, sua percepção em relação à solidão nessa faixa etária? Na verdade, a Lilian estava comentando do acelerar e desacelerar, só voltando um pouquinho, o que eu percebi, né, com essa quarentena, parece assim, que eles olharam e falaram, meu Deus, aquela sensação quando eu percebi que
estou aposentado, ou vou ficar aposentado, né? Vou parar de trabalhar e ficar em casa, o que eu vou fazer? Aí tem a questão da depressão, né? Que muitos acabam entrando, e aí a gente precisa ver a diferença, né? O familiar precisa estar presente se realmente é uma depressão ou só uma tristeza, e de repente procurar uma ajuda, uma avaliação de um profissional. Então isso pode, nessa quarentena, muita gente acabou, né, sentindo isso. Eu fui observando e até falando das fases, depois até postaram, teve muita gente que postou falando da experiência e as fases de cada semana. Então, no começo teve uma euforia toda, as pessoas, enfim, faziam vídeos na janela, músicas, etc. E tal, e depois teve um pouquinho, foi caindo. E os idosos perceberam que, assim, e agora? Eu vou ter que parar? O que eu vou fazer? Né? Eu vou ter que não posso mais estar ali ativo no meu dia a dia. Então, vamos procurar outras atividades. Assim como a gente incentiva quando as pessoas acham que não vão, que a vida acabou quando se aposentar, né? Me aposentei e acabou. Não vou fazer mais nada. Não, aí sim, eu vou aproveitar, vou fazer tudo que eu queria, né? A mãe da Cris falou que viaja com ela, faz outras atividades, então colocar aquela leitura em dia. A Lilian falou sobre os filmes, tem muita coisa, né, interessante. Netflix está direto colocando muita coisa, os canais estão abertos. Aproveitar e tirar um pouco também o foco, né, da quarentena. Mas quanto mais a gente ficar nesse foco, não posso sair, não posso sair, não posso sair, não posso fazer nada, vai ser pior, né? O que eu posso aproveitar aqui dentro? Levando essa questão para Lilian, em relação à solidão, Lilian, você tem um convívio com um elenco de novela, né? E agora, no período da quarentena, vocês ainda mantêm algum tipo de contato, grupo do WhatsApp, vocês fazem alguma troca? Direto, a gente fica no WhatsApp mandando mensagem sempre. Tem um grupo, né, da Poliana, e as mensagens não param. Sempre. A gente tem muita saudade, porque realmente é um convívio já de 2 anos, né? E a gente formou um belo elenco, uma bela família, né? Bom, a gente falou aqui em relação à solidão, eu só queria adicionar aqui uma informação que a Mariana Garbim, que também é psicóloga, ela está dentro de um projeto que eu vou compartilhar aqui com vocês, que se chama Acolher Psicossocial. Esse é o @ no Instagram, quem quiser conhecer mais. É um projeto que oferece acompanhamento psicossocial às pessoas afetadas pela pandemia. É um atendimento filantrópico, então quem tiver interesse e buscar no Instagram, o @acolher psicossocial é o endereço para vocês encontrarem lá. E a Mariana está aqui ao vivo com a gente, acompanhando a nossa live também. Eu vou começar a partir para a nossa finalização. Eu queria dar a palavra à Lilian. Lilian, tem algum assunto que a gente não comentou aqui, você acha importante compartilhar ou quer dar uma mensagem final para a gente? Não, eu acho que realmente a mensagem final é ter que se reinventar, procurar realmente o que lhe dá interesse de fazer, o tempo é agora, né, de fazer alguma coisa em casa, alguma mudança dentro de casa, alguma limpeza das gavetas, vamos liberar espaço. É o tempo de fazer isso agora, né? Como dizia minha sogra, vamos limpar a cristaleira no tempo que está chovendo. Mas é isso, aproveitar o pouco que a gente pode aproveitar dentro de casa. Não é aproveitar esse tempo. É isso, verdade. Cris. Aqui é a limpeza da primavera que chama, né? Que é aquele momento que você tira as roupas de lã e bota lá as camisetas de malha. A gente já fez, refez, se precisar faz de novo. E eu gostei muito da dica da Renata, que é não olhar para o que não pode, né? Acho que a gente tem muito essa tendência do não posso. Tá certo, gostei. Vai ficar aí meu mantra da semana. O que eu posso fazer, né? Isso, boa.
De vez em quando a gente aqui na nossa convivência acentuada, digamos, não é forçada, né? Mas a gente está tendo uma convivência também, eu e meu namorado, que a gente não se programou, digamos, né? Porque você se programa para tirar férias, você se programa para ficar em casa no feriado, digamos. E não programada, a gente às vezes fala, cara, alguma coisa a gente vai sentir falta depois, né? Esse momento, assim, com mais aproveitar mais o dia, né? Arrumar uma mesa, botar uma florzinha, aproveitar aquele momento juntos ali. Alguém falou sobre a quarentena tá ensinando a gente a ter outro ritmo, né? Acho que essa vida ping-pong que a Renata também comentou, será que a gente precisa de tudo isso, né? Então, o meu recado final aqui é esse, assim, que normal é esse que a gente quer que volte logo, né? E o que vai ficar de aprendizado desse momento da quarentena, do desfrutar do momento presente, né? Acho que é isso aí. Será que esse nosso normal era saudável? Exatamente, que normal é esse que a gente quer que volte, né? Então. E outra coisa, Cadu, que eu queria só comentar aqui como curiosidade, né? As pessoas já estão me perguntando, e o dia que não puder mais sair, como é que vai ser? Eu acho que não, do mesmo jeito que a gente teve o dia do lockdown, assim, o dia do amanhã não sai mais, a gente não vai ter o dia da porteira abrir e todo mundo sair correndo, sabe? Aqui já está sendo gradual, o governo já está experimentando. Segunda e terça abre um tipo de negócio, quarta e quinta abre outro, essa semana vai aumentar. Então, esse dia D não vai ter, então a gente tem também que se adaptar a sair aos poucos, sabe? Não vai ser assim, quando eu sair eu vou passar 8 horas na rua. Não, volto, até todo mundo sentir que o ritmo está estabilizando. É por isso e outras coisas que é importante você estar aqui nessa live, Cris. Você traz a gente, você nos atualiza, entendeu? Cris fica! A Cris fica, a Cris sempre está. Gente, essa semana tinha um polvo em Veneza, um polvo deste tamanho raro, lá do Mar Adriático, não tem nada a ver com a biofauna aqui da laguna, e tava lá o polvo bonitão, desfilando nas águas de Veneza. Olha, hoje eu recebi um vídeo também que os animais estão adorando no mundo inteiro. Adorando, gente. Olha, a espécie humana que está em extinção não é o planeta que vai acabar, é a gente, está aí a prova. Em 40 dias o ar está mais limpo, as aves aqui estão voando porque não tem mais avião. Está uma maravilha, a natureza está agradecendo a quarentena. Acho que a natureza precisava dessa pausa, né, Cris? A gente não tinha o que fazer, né? Assim, então, bom, vamos parar tudo, né? Congela para a natureza se reorganizar. Entrar em extinção. Eu vou passar já a palavra final para a Renata, para ela dar as considerações delas finais, mas antes de passar a palavra para a Renata, eu vou trazer uma última pergunta aqui para a Lilian, da Carolina Barbosa. Ela pergunta sobre, ela está comentando aqui sobre o retrato da terceira idade de hoje, né? Jovial, otimista, ativa, sacudida, é uma boa palavra, amei. Como você percebe a maneira como nós hoje vemos a terceira idade? Como deveríamos ver a terceira idade hoje? Eu não sei como a gente deveria ver, eu acho que como a gente está vendo. Os tempos mudaram, a gente não é mais idosa aos 40, né? E é isso, o ser humano precisa continuar até onde não dá mais. Vamos trabalhar, vamos curtir a vida, né? Eu não sei, o que ela está perguntando? Ela pergunta como outras faixas etárias deveriam enxergar a terceira idade. Eu acho que normalmente o envelhecer é uma coisa absolutamente normal que vai acontecer na vida de todo mundo, né? Como um ser normal. Não é verdade? Coisas reais da vida, né? Nós vamos lidar com isso, todos nós. Renata. E acho que, aproveitando, né? Acho que tem que ver, na verdade, o que está faltando no mundo não é só com os mais velhos, né? Como enxergar o mais velho. Não, como enxergar o outro, né? O que está faltando? A empatia, o ser humano, o respeito, o olhar, né? Quando eu falo assim sobre a atenção, não é também a gente ficar 24 horas monitorando o outro, a mãe, o avô, o filho, enfim. E sim olhar
aquele momento, eu estar presente ali com aquela pessoa e não estar ali e eu estou pensando em milhares de coisas, nem que seja 10 minutos, mas o outro vai sentir que você está presente. É diferente você passar uma tarde e estar completamente... E aí, a consideração final é isso, a gente aproveitar cada minuto presente ali. Então, eu estou com meu filho, e se cobrar menos, né? Porque tem muita gente, e como eu estou em milhares de grupos de mães, as mães estão se cobrando cada vez mais, porque eu preciso dar conta da casa, da criança, Calma, entendeu? Não deu. Seu filho não conseguiu assistir aquele vídeo da escola, tá? O que a gente vai fazer? O que dá para melhorar? O que dá... Vamos ver ali, né? Viver o hoje, né? Viver o hoje, viver lá atrás ou viver lá na frente. Viver agora, o agora. Sim. Porque se a gente ficar lá no passado e olhando tudo isso, pode, enfim, uma tristeza, e agora eu deixei de fazer. E se eu fico muito lá na frente, vem aquela ansiedade, né? Mas eu vou precisar, Não, calma, hoje. Verdade. Bom, eu quero muito agradecer a presença da Lilian, da Renata e da Cris aqui com a gente. Lilian, muito obrigado. Obrigada a você. Foi um prazer estar aqui. O prazer foi meu. Estou assim muito feliz por você estar aqui com a gente. Cris, né? O meu amor eu passo para você todas as semanas, né? Muito obrigado por você estar aqui. Obrigada, Cadu, pela oportunidade. A gente está construindo aí uma conversa também, né, virtual juntos, e é muito bom isso, a gente poder praticar a escuta, né, e estar juntos aí. Obrigada, Cadu. É verdade, eu estou muito feliz com esse diálogo que a gente não consegue ter na televisão, que tem sido a principal fonte de informação. A gente traz para cá, debate e escuta os profissionais, os experientes, né, sobre isso. Renata, eu já vou aqui já te fazer convites para próximas lives, viu? Adorei, foi uma delícia conversar com vocês. Não sei se vocês escutaram barulhos externos, mas eu nem prestei atenção, porque eu estava aqui vivendo o presente delicioso com vocês. Muito obrigada pelo convite. Aceito, lógico. Obrigada, Cris. Foi um prazer conhecer a Cris, um prazer conhecer a Lilian. Muito obrigada. Obrigadão. Vocês tenham um bom final de domingo, viu? Obrigado a vocês todos que acompanharam e mandaram perguntas também, participaram. A gente se encontra aqui na próxima quinta-feira, na próxima live. E domingo que vem tem mais live também com a Cris aqui no canal, viu? Muito obrigado, fiquem com Deus. Um ótimo dia para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, um beijo.